Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Que bom poder estar com vocês nesta manhã e juntos aprendermos sobre a palavra de Deus e invocar o nome do Senhor. Olha, eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem para que outras vidas possam também se unir a nós nesta grande família, aprendendo a palavra de Deus e orando junto a cada manhã. Então, compartilha esta mensagem, dê o teu like para que essa ferramenta também possa entregar por si só a mais vidas. E inscreva-se também neste canal se porventura você não é inscrito, ativando o sininho, você receberá uma mensagem como essa a cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Jeremias, capítulo de número 35, e nós vamos ler do verso 13 ao verso de número 16, que nos diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até o dia de hoje. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós madrugando e falando, vós não ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: Convertei-vos e guardai-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes o vosso ouvido, e nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab e filho de Recabe guardaram os mandamentos de seu pai, que lhes ordenei, mas este povo não me obedeceu. Queridos, o encontro de Jeremias com os recabitas, como indicado em Jeremias 35:11, deu-se próximo ao final do reinado de Joaquim, que morreu em dezembro de 598 a.C. O Espírito Santo, queridos, organizou as profecias de Jeremias pela conexão moral e não cronológica. É bom que se diga aqui que nós estamos falando, parece que voltamos um pouco no tempo, mas a verdade é que é como se Jeremias estivesse contando uma história e tendo que se lembrar de fatos que já aconteceram para reafirmar o que Deus haveria de fazer ou o que estava fazendo com aquele povo. Da história de um acontecimento 15 anos antes, os judeus que haviam trazido de volta os seus servos aforreados são ensinados sobre quando Deus ama, ele recompensa a obediência e odeia e pune também a desobediência. Em 598 a.C., Nabucodonosor deu ordens às tropas amonitas e moabitas e arameias que vieram da Síria e caldeias também para atacarem os rebeldes de Judá sob o comando de Jeoaquim. Em 2 Reis, capítulo de número 24:2, nós podemos confirmar esses fatos. Esses ataques revelaram um motivo de por que os reabitas terem deixado o seu território e buscado agora um refúgio em Jerusalém. Por isso o profeta vai até eles. Os recabitas, queridos, é bom que se diga, era um grupo bastante unido, de descendência dos queneus, conforme Juízes capítulo 1, verso 16. Esse grupo foi conhecido primeiramente a partir da história de Jonadab, filho de Recabe, que ajudou Jeú a expulsar os profetas de Baal de Samaria. E se você abrir 2 Reis capítulo 10, você vai ver isso.
Os recabitas viviam como nômades, rejeitando todo tipo de vida urbana ou agrária. Eles se recusavam a beber vinho ou bebida forte e não cultivavam vinhedos. Também não faziam nenhum outro tipo de plantio. Muitos teólogos acreditam que eles fossem um clã de ferreiros. Os recabitas foram convidados por Jeremias a entrar em uma das câmaras que circundavam o pátio do templo de Deus para uma demonstração simbólica. Preste atenção aqui, queridos. Jeremias recebe a incumbência divina de dar uma poderosa lição de fidelidade ao povo infiel ao Deus verdadeiro. O profeta deveria convocar o grupo de descendentes de Recabe, que recebera forte influência de Jonadab, havia há cerca de 300 anos, o qual auxiliara Jeú a exterminar o culto ao deus Baal no Reino do Norte, em 841 a.C. Os recabitas, eles tinham parentesco com o sacerdote queneu, que é Jetro, sogro de Moisés, conforme Juízes capítulo 1, verso 16. Jonadab, filho de Recabe, deu instruções nas quais os seus descendentes perseveravam e permaneceram fiéis por séculos. E as regras eram: não beber vinho, não construir casas, não cultivar a terra, habitar em tendas como nômades para viverem bem e prosperarem. Queridos, preste atenção aqui. O legado deixado através da educação familiar, de fato de toda a ciência da educação, o maior formador de valores que existe, queridos. Não há ferramenta mais eficaz. Então preste atenção e eu quero repetir esta frase para você entender. O legado deixado através da educação familiar, de fato de toda a ciência da educação, o maior formador de valores que existe. Diversas culturas e religiões, queridos, têm sido preservadas até hoje pelo antigo método de pai para filho. O ensino do lar sempre foi o mais eficaz em seus efeitos e também o mais terrível quando o mal é estabelecido. De uma forma bem clara e didática, o Senhor nos deixou o passo a passo da educação cristã quando Moisés citou as seguintes palavras: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as incutirás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Aleluia! Oh, queridos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas, conforme Deuteronômio 6. Aleluia! Queridos, Jonadab, filho de Recabe, compreendeu bem esta ordem, com diligência a cumpriu, e em meio a uma geração corrompida de falsos adoradores, permaneceu fiel a Deus entre os 7.000 joelhos que não se prostraram diante de Baal, conforme 1 Reis capítulo 19, verso 18. Cheio de zelo pela causa do Senhor, queridos, teve participação ativa na destruição da casa de Baal. A Bíblia não relata como ele fez, para que muitos anos depois os seus descendentes ainda permanecessem fiéis aos princípios. Preste atenção aqui. Aleluia. Ele utilizou o método divino de ensino que vimos no livro de Deuteronômio, querido. E este é infalível. Aleluia. Num contexto de guerra, conquistas e lutas por poder e etc., Jonadab viu na vida simples para sobreviver
uma forma de sobreviver, então passou esse estilo de vida ao seu povo. O vinho arruina a família. Possuir casas e plantações dificulta quando precisavam deslocar devido à política das nações e impérios. Como havia perigo por todos os lados nos dias de conquistas dos impérios babilônicos, os recabitas buscaram abrigo em Jerusalém, conforme o verso 11 do capítulo 35. Aqui que lemos. Aproveitando que estavam entre eles, Jeremias os convida a passarem uma lição aos judeus infiéis na frente dos líderes espirituais no templo. Eles deram um impactante exemplo de fidelidade e recusaram o pedido de Jeremias. Eles não beberam vinho e não cederam à solicitação do profeta. Aqui está uma grande lição. Deus usa o sermão prático dos recabitas para revelar a sua indignação ao seu povo infiel e explicar a razão da deportação deles ao exílio. Entretanto, antes dos recabitas se retirarem de Jeremias, Jeremias profetizou bênção eterna aos dedicados e perseverantes descendentes de Jonadab. Aqui há uma conexão com Efésios 6, porque eles honraram o seu pai, e Deus estava dando agora, por intermédio do profeta Jeremias também, longevidade para eles. Eu quero terminar essa reflexão com algumas perguntas. Nosso estilo de vida baseia-se na palavra de Deus ou em filosofias do inferno? Os valores transmitidos aos filhos são bíblicos ou são mundanos? Nossa fidelidade é evidente e exclusiva para Deus ou para as coisas supérfluas? Não podemos, queridos, continuar vivendo uma vida sem verdadeiramente colocarmos, aleluia, a nossa vida no altar de Deus e ser um exemplo nesta geração. Porque perdemos tempo com tudo e, consequentemente, não investimos na palavra de Deus. Mas então, eis que agora o Espírito de Deus está nos chamando, queridos, a não ignorarmos as mensagens, nem os mensageiros de Deus, porque assim tapamos os ouvidos para Deus, e Deus está usando os seus santos nesse dia para nos chamar a atenção, queridos, para nos dedicarmos à palavra de Deus. Ore comigo agora, querido. Querido Deus e Pai, eu te oro nessa manhã por esta palavra e eu te peço, Senhor, que a minha casa seja uma bênção, que a minha descendência seja uma bênção, que os que estão à minha volta sejam uma bênção, que aqueles que receberam a Tua palavra, Senhor, no coração, possam guardá-las, ó Senhor, e que possamos ser fiéis ao Senhor, como a casa de Recabe e como os filhos de Jonadab, ó Deus, como todo o clã dos queneus. Pai, que possamos guardar a Tua palavra e sermos fiéis e obedientes ao Senhor. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Queridos, já não há mais tempo. Eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.